Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, memória. Terça-feira, 2 de maio de 2023. Caros irmãos e irmãs em Cristo, as leituras de hoje nos convidam a refletir sobre a ação do Espírito Santo na expansão da Boa Nova de Jesus Cristo, bem como sobre a nossa relação com Ele. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos como o Espírito Santo guiou a pregação dos discípulos, levando a Boa Nova a diferentes lugares, incluindo Antioquia, onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. A mão do Senhor estava com eles, e muitos se converteram ao Evangelho. A história nos mostra como o Espírito Santo continua agindo em nossa igreja hoje, guiando a evangelização e transformando vidas. No Evangelho de João, Jesus fala de suas ovelhas que escutam a sua voz e o seguem. Ele as conhece e lhes dá a vida eterna, prometendo que ninguém pode arrancá-las de sua mão. Essa promessa nos dá segurança e conforto, sabendo que somos amados e cuidados por Ele. Ao mesmo tempo, ela também nos desafia a ouvir a sua voz e segui-lo, a fim de que possamos experimentar plenamente a vida eterna que Ele nos oferece. Que o Espírito Santo nos guie para que possamos ser verdadeiras ovelhas de Cristo e segui-lo em todas as áreas de nossas vidas. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra a força da pregação do Evangelho e o poder da ação do Espírito Santo. A leitura relata que alguns dos discípulos, depois de terem sido perseguidos, chegaram a Antioquia e começaram a pregar aos gregos, além dos judeus. A mensagem do Evangelho foi bem recebida, e muitos se converteram ao Senhor. Isso mostra que a mensagem do Evangelho é universal e deve ser compartilhada com todas as pessoas, independentemente da sua raça ou origem. O exemplo de Barnabé também é significativo. Ele foi enviado a Antioquia pela igreja em Jerusalém e ficou muito alegre ao ver que muitas pessoas tinham aderido ao Senhor. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e seu exemplo nos mostra a importância de sermos bons cristãos e de estarmos sempre dispostos a ajudar os outros. Ele também procurou Saulo e os dois trabalharam juntos, instruindo uma numerosa multidão. É importante que sigamos o exemplo de Barnabé e estejamos sempre abertos a ajudar os outros, a compartilhar a mensagem do Evangelho e a trabalhar juntos em prol da igreja. Em resumo, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra a importância de compartilhar a mensagem do Evangelho com todas as pessoas e nos lembra que o Espírito Santo está sempre presente, guiando nossas ações e nos dando força para levar a palavra do Senhor ao mundo. O exemplo de Barnabé também nos ensina a importância de sermos bons cristãos, sempre dispostos a ajudar os outros e a trabalhar juntos em prol da igreja. Salmo responsorial. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes.
Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos, foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando, exclamarão, estão entre as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O salmo responsorial de hoje é um convite para louvarmos ao Senhor em todas as nações, lembrando-nos do amor de Deus pela cidade santa, Sião. Esse salmo nos recorda que Deus é o fundador da cidade santa e que Ele ama as portas de Sião mais do que as casas de Jacó. Deus é a segurança da cidade e todos os homens nasceram nela. Essa cidade é um lugar de alegria e celebração, pois é onde estão as nossas fontes. Essas fontes representam a vida que flui de Deus e de sua graça. Assim, o salmo responsorial nos convida a louvar a Deus e a reconhecer que somos todos nascidos de Sião. Hoje em dia, podemos aplicar esse salmo em nossas vidas, lembrando-nos de que Deus está presente em todas as nações e que devemos louvá-lo não apenas em nossa igreja local, mas em todo lugar. É um lembrete de que Deus é o fundador da cidade, e é Ele quem dá segurança e proteção para todos os seus habitantes. Essa segurança é a fonte de nossa alegria e celebração. Além disso, esse salmo nos convida a ver a todos como irmãos e irmãs, independentemente de sua origem ou local de nascimento. Como cristãos, temos a responsabilidade de mostrar amor e compaixão a todos, assim como Deus ama todos os povos. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus caminhando pelo templo em Jerusalém durante a festa da dedicação. Os judeus que o rodeavam pedem que ele se declare abertamente como Messias, mas Jesus responde que suas obras dão testemunho dele. Ele enfatiza que suas ovelhas escutam a sua voz, e elas conhecem e seguem Jesus. Ele dá-lhes a vida eterna, e ninguém pode arrancá-las de sua mão, porque ele e o Pai são um. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo cheio de dúvidas e incertezas. Muitas pessoas questionam o sentido da vida, o propósito da existência e até mesmo a existência de Deus. No entanto, Jesus nos convida a escutar a sua voz, a conhecer e segui-lo. Ele nos garante a vida eterna e nos dá a segurança de que ninguém pode nos arrancar de sua mão. Nós, como cristãos, devemos viver com essa confiança em Deus e em seu amor inabalável por nós, mesmo quando o mundo parece estar cheio de dúvidas e desespero. Além disso, é importante lembrar que a fé em Jesus não é apenas uma crença abstrata, mas algo que deve ser evidenciado em nossas obras. Como Jesus disse, suas obras dão testemunho dele. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a mostrar seu amor e compaixão aos outros por meio de nossas ações. Isso pode ser feito por meio do serviço aos necessitados, da prática da justiça e da promoção da paz. Em suma, nosso amor e compromisso com Jesus devem ser evidenciados em nossas ações diárias, para que os outros possam ver a presença de Deus em nós. Mensagem final. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos traz uma mensagem de paz, amor e fé que deve ser vivida em nossas vidas diárias. Na primeira leitura, vemos a ação do Espírito Santo que acompanha os discípulos na pregação da Palavra de Deus, e muitas pessoas se convertem ao Senhor. É importante lembrar que o Espírito Santo continua a nos guiar em nossa caminhada cristã, e devemos sempre permanecer fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. O Salmo responsorial nos convida a cantar louvores ao Senhor, e nos mostra que Deus ama a cidade que fundou no Monte Santo, a cidade que representa o povo de Deus.
Podemos encontrar segurança em Deus e sermos alegres em sua presença, assim como os povos do Salmo se alegravam nas fontes de água. No Evangelho, Jesus fala sobre a importância de escutar a sua voz e seguir as suas palavras, para que possamos ter a vida eterna e nunca sermos perdidos. Jesus é um com o Pai e nos protege como um pastor protege suas ovelhas. Que possamos ouvir a voz de Jesus e segui-lo em nossa caminhada diária, e assim encontrar paz, amor e fé em nossas vidas. Que o Espírito Santo nos guie sempre e nos ajude a permanecer fiéis ao Senhor. Que possamos cantar louvores ao Senhor em todas as situações e confiar em sua proteção como as ovelhas confiam no seu pastor. Que a paz de Cristo esteja sempre conosco. Amém.